Nazário, a sua opinião também, né? O Flamengo foi com um time mexido, alternativo, digamos assim, mas não é desculpa. Daqui a pouco eu vou até trazer alguns números da partida, mas para você, qual desses nomes que o Túlio falou, dos desfalques que o Flamengo teve, que fez mais falta e que poderia dar um outro rumo para a partida de hoje? Porque foram dois tempos distintos, na minha opinião, igual como foi contra o Fluminense. O primeiro tempo muito bom, e o segundo parece que, não sei, desaprendeu a jogar bola. Pois é, o que deixa a gente preocupado, e a gente quando fala de elenco, é que efetivamente quando você troca uma peça pela outra, claro que nem todos são absolutamente iguais, cada jogador tem uma característica, mas o nível técnico tem que ser muito parecido. A gente tem, por exemplo, uma diferença de nível técnico muito grande na lateral esquerda. Quando o Felipe Luiz não está, a gente perde o apoio ofensivo pelo lado esquerdo, com o René, embora ele seja esforçado, embora defensivamente ele seja um jogador efetivo, mas é menos uma peça que pode chegar no fundo, e hoje, por exemplo, o nosso lado esquerdo não estava funcionando. Eu estava dando uma olhada aqui, cruzamento preciso do senhor Vitinho, a cada 12, ele fez 12, ele só conseguiu acertar 3. Ele fez uma finalização. O cara que está jogando como Vitinho, na esquerda, e reparando que o time adversário está fechado, ele tem que partir para o drible, ele tem que partir para a jogada surpresa, ele tem que partir para tentar quebrar as linhas. E isso só acontece quando você não é burocrático. Você tem que ser corajoso. Nazário, Oi. não, só assim, e uma das principais qualidades do Vitinho é o chute. Ele tá no time assim, a opção, o Vitinho eu vou ter aqui para bater de fora da área. E como você falou nos números, ele ter só um chute não faz nem jus à escalação dele nesse jogo contra o Ceará, né? Exatamente. A gente está vendo aí que, por exemplo, esse é um fato que influencia bastante. Só para você ter uma ideia, o Vitinho fez um desarme, o Everton Ribeiro fez 4. Claro que são posições, eles jogaram em posições diferentes, mas quando você está na frente e faz um desarme, e a ideia é você abafar o adversário com as suas linhas adiantadas, a ideia é, você está adiantado, perdeu, você não pode perder a posse de bola, perdeu a posse de bola no campo de ataque, você não pode proporcionar o contra-ataque, você tem que abafar e retomar a bola ainda no campo de ataque. E a gente estava vendo um Vitinho sonolento. Repito, a culpa não foi só dele. O time, de uma maneira geral, não jogou bem. A gente perdeu o meio-campo, a defesa foi uma brincadeira de criança, o Gabigol perdeu alguns gols importantes. Então, a gente não estava conseguindo ver uma transição meio-campo-ataque. A gente não estava conseguindo ter esse link, que é muito importante. Quando você tem, por exemplo, o Everton Ribeiro caindo pela direita, o Arrascaeta caindo pela esquerda, e mais alguém ali, por exemplo, jogando como volante, o Gerson ou o próprio Thiago Maia, chegando mais próximo, você tem mais duas opções que são ofensivas, indo para os flancos do campo, e mais um cara que está ali no meio e proporciona essa segurança para não ser surpreendido na retomada, para não proporcionar um contra-ataque do time adversário. E aí a gente viu, por exemplo, nos outros jogos, os meias chegando na área. Hoje a gente não viu o Everton Ribeiro chegando na área. A gente viu um Everton Ribeiro trabalhando muito, centralizado, sozinho, sem ter alguém para trocar com ele. E ele é muito bom na bola rápida, no primeiro toque. Quando recebe uma bola, a gente viu o gol que foi muito bem trabalhado pelo lado direito, em que ele deu um toque genial. Mas ele tem que estar com alguém. Ele, para construir sozinho, com todo mundo se espaçando, fica muito difícil. Então, o time, de uma maneira geral, não conseguiu jogar bem. Qual foi o erro do Domi? Primeiro, colocar o Vitinho. Não deu, parceiro, tira e bota outra peça. Não, por exemplo, tirar o Michael, que estava jogando bem, e aí manter o Vitinho. O Vitinho saiu quase no final. Então, essa foi a parte em que cabe ao Domi. Agora, o Vitinho deu 66 toques na bola, uma finalização a gol. O cara que está na frente e joga praticamente 90 minutos e dá somente uma finalização, é um negócio que realmente você olha e fala, bom, complicado de você ver. Ele jogou 78 minutos. 78 minutos. O cara fez uma finalização. Uma finalização. Para quem joga na frente de um time que quer ser campeão,
Isso é muito pouco. Para quem joga na frente, não chega na área, nem que ele não desse mais nenhuma finalização, mas não colocou ninguém na cara do gol. Hoje, o nosso lado esquerdo efetivamente não existiu. A gente não tinha apoio da lateral, porque não é do René. É esforçado, é voluntarioso, mas não tem a categoria, não tem a presença de campo que o Fábio. Caraca, eu tô tão. Como é que é o nome dele mesmo? Que eu esqueci. Quem? O nosso lateral esquerdo titular. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Ele não tem a presença de ataque que o Felipe Luiz tem, cara. É nítido. Não é nada contra, gosto do René, mas ele não tem, tecnicamente, a condição de jogar, as opções técnicas para chegar na frente e fazer um bom cruzamento, uma bola em profundidade, um drible, efetivamente um gol, que foi o que ele fez, porque estava dentro da área. O René está ali defensivamente tentando fazer o papel dele, mas ofensivamente é nulo. Então o nosso lado esquerdo hoje foi absolutamente capenga, porque o Vitinho não rendeu o que a gente está esperando desde a hora que ele chegou no Flamengo, e eu ainda não consegui ver um Vitinho efetivo, agressivo, entrando na área, batendo, driblando, ameaçando. Eu não vi uma zaga ainda ficar com medo do Vitinho. O Vitinho está dormindo, cara, e não dá para insistir mais no Vitinho. Diretoria do Flamengo, pelo amor de Deus, tira Vitinho, cara. Então um time que tem uma zaga vulnerável, que teve um meio-campo que não conseguiu dominar o jogo e que teve um ataque, consequentemente, que não conseguiu chegar, cara, é fatal. A nossa espinha dorsal está absolutamente capenga do ponto de vista do jogo de hoje. Geraldo Varjão, a Thalita falando para falar do Gabigol, que perdeu 2 gols, a gente também já falou, a gente vai voltar nesse assunto das finalizações. O Thalisson Léo também está aparecendo, falando que o Vitinho estava jogando com 10 sacos de cimento nas costas, e realmente o Vitinho parecia estar assim, em outra partida. A gente não tem nenhuma explicação. E para o Túlio, se ele quiser falar também, que ele vinha falando que o problema não era do Domenech, assim, o Flamengo deu 11 chutes e só 2 foram no gol. E não foi aquele chute, olha, que o Fernando Praz salvou o Ceará. A gente não lembra olha, esse lance quase pegou. A melhor chance, como o Nazário falou, foi aquela do Vitinho. Então, o Túlio, isso mostra também que a partida de hoje do Flamengo foi irreconhecível. Como a gente é só pegar e inverter. A gente, quarta-feira, a gente estava analisando o Fluminense, que teve mais finalizações, mas nos chutes a gol, o Flamengo ganhava do Fluminense, né? Ele tinha menos o número total de finalizações, mas os chutes em direção ao gol, o Flamengo, né, tinha mais do que o Fluminense. Então, assim, isso já mostra, né? E até aproveitando essa questão da crítica ao Vitinho, não só da questão de não finalizar, o Vitinho muitas vezes não consegue concluir uma jogada. Cara, teve uma hora no segundo tempo, quando tava, vamos dizer assim, né, tava tudo pavoroso, bola ia no pé dele, assim, de dar raiva. Tem na transmissão aí que eu tô aqui, microfone desligado, e tô, cara, proferindo todos os nomes feios que vocês possam imaginar. Porque, pô, não é possível. O cara, jogador profissional de futebol, o cara recebe a bola, muitas vezes não consegue dominar. Eu tô falando de conseguir dominar. Ou quando consegue dominar, o cara não consegue falar assim, pô, vou olhar aqui e vou tocar. Você vê o Isla, vou dar uma diferença aqui do Isla. O Isla já, antes de receber a bola, o Isla já tá olhando o que ele vai fazer. O Vitinho, ele tá sempre de cabeça baixa, aí o Vitinho, quando ele consegue receber e dominar essa bola, aí ele consegue, vou olhar, agora que eu vou fazer isso, amigo, já chegou o zagueiro, já chegou o marcador, tirou, entendeu? Então, assim, é impossível... O Isla deu 78 toques na bola, tá? E aí você pega um time que você tem lá um jogador, quantos toques ele deu na bola, o Vitinho? O Vitinho... Vou ver aqui, peraí, só um minuto. Vai falando aí que eu vou falar. O Vitinho tinha, sei lá, 60, 70 toques na bola e o cara não consegue criar nada. E o técnico... 76. Aí, 76. E aí... Não, 66. Eu botava mais um meia aí e já dava um número cabalístico. Então, assim, o Domi, assim, não é que eu não queira dizer que o Domi não faça parte da derrota. Ele é responsável, porque eu sou daquele, eu falo isso direto. Todo mundo ganha e todo mundo perde, né? Todo mundo ganha junto, todo mundo perde junto. Acho que ele teve, sim, responsabilidade na derrota, mas acho que a derrota não é só culpa do Domi, né? Como muitas vezes a gente vê, é a cultura do futebol brasileiro. Vamos trocar o técnico aqui, tá tudo bem.
a culpa é do técnico, né? Porque não foi só o Vitinho. O Vitinho não tava lá marcando o jogador do Ceará no primeiro gol. O Vitinho não tava na marcação no cruzamento do segundo gol do Ceará. Então, assim, é só o Vitinho também? Não é só o Vitinho o problema. Todo mundo faz parte da derrota, assim como o Domi. Ele não é somente o responsável. Agora, não adianta, né? O Flamengo teve aqui os números, né? 64% de posse de bola contra 36% do Ceará. Pega o contra o Fluminense. O Flamengo, a posse de bola foi quase parelha. Por quê? O Flamengo conseguia jogar com qualidade. Muitas vezes você não precisa ter a bola, né? Você ter a bola não quer dizer também nada, né? Apesar de que tem a filosofia, né? Quanto mais tempo você tem com a bola, o Parreira que tinha isso, né? Quanto mais tempo você fica com a bola, o adversário menos tempo, então ele não vai te oferecer perigo. Mas isso é muito relativo, né? Em termos de estilo. Aí hoje, o Flamengo teve uma posse de bola absurda, o Ceará teve 36%. E aí? O que isso diz do resultado? Não diz nada, é enganoso. Né? É enganoso. Contra o Fluminense, a margem de diferença era muito pequena e o Flamengo foi muito bem, fez uma partida muito mais segura. O Flamengo no segundo tempo, nesse jogo de hoje, em nenhum momento você fala assim, o Flamengo tá com controle do jogo. Não teve. Você podia inverter. Parecia que o Ceará era o Flamengo e o Flamengo o Ceará. Era isso. Porque o Ceará jogava com tranquilidade, dominando o jogo, criando oportunidades, e o Flamengo não conseguia fazer isso, principalmente quando a bola chegava no senhor Little Vitor.